Olá, prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, irmãs em Cristo. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Estamos na série Cartas às Igrejas da Ásia, aqui do Apocalipse, e esta é a penúltima carta, vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, ainda no capítulo 3, o versículo 7 a seguir. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezados irmãos, aqui, estas cartas que foram escritas a essas igrejas, nós já vimos, chegamos agora, já é a sexta carta, já vimos 5. Advertência para uns, né? E ali para de Esmirna é simplesmente palavra de aprovação, os outros aprovação e desaprovação para os demais. Aqui é o anjo, é o pastor da igreja de Filadélfia. Veja bem que cada igreja tem as suas qualidades e os defeitos, ou seja, as boas obras e as más obras. A igreja de Esmirna tem boas obras e simplesmente algumas pessoas com obras más, mas aquele pastor com boas obras. O pastor da igreja de Filadélfia e também a igreja, boas obras. Por que isso? Satanás não estava perseguindo essa igreja? Porque em todas as igrejas, em todas elas, que tem alguém que professa o nome de Jesus, que tem alguém que está se preparando para o arrebatamento da igreja, Satanás atua com muitas coisas nocivas e usando crentes, obreiros, pastores, para enganar, para desfazer a sã doutrina e trazer doutrinas malignas, satânicas. Na igreja aqui de Filadélfia, vamos aqui ler e aqui minuciosamente fazer uma análise sobre esta igreja. Olha só. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece as obras de cada um. E aqui ele diz, como os demais, ele diz, conheço as tuas obras. Todas elas, conheço as tuas obras. Louvado seja o nosso Deus. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esse ninguém que o Senhor está dizendo, ele refere-se exclusivamente ao sistema maligno, satânico. Porque Satanás, ele luta para fechar a igreja, ele luta contra a igreja do Senhor, ele luta contra o ser humano que quer ir para o céu. Ele luta. E por isso que Jesus disse, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ele não disse que não lutaria, ele disse que não prevaleceria. Lutar até luta, mas não prevalece. No início da igreja primitiva, muitos cristãos foram mortos. Satanás matava literalmente os cristãos para ver se acabava com a igreja. Porque havendo igreja, há pregação do evangelho. Havendo pregação do evangelho, há possibilidade de pecadores se converterem a Cristo e salvarem as suas almas do lago de fogo. Como ele não conseguiu acabar com a igreja, o que ele tem feito agora, de muito tempo, e principalmente no tempo presente, conciliando.
com as igrejas. Não estou falando com a igreja de Cristo, mas fazendo concílio com as igrejas. Há movimentos, há muitos movimentos, com placas de igreja usando a Bíblia, usando o nome de Jesus. São coisas de Satanás. Paulo disse que os ministros de Satanás, eles pregam a justiça. Eles pregam a justiça. Ministro de Satanás, sim. Para quê? Para enganar, para confundir. Ele vem camuflado e tem conseguido iludir a muitos, enganar a muitos. Ele está dizendo aqui, eu coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só o que esse pastor fez. Pouca força significa pouca gente, poucos crentes. Porque na cidade de Filadélfia, é claro que tinha lá sinagoga de Satanás. Tinha também as doutrinas errôneas. Tinha o culto ao imperador. Era a mesma forma, era o mesmo imperador. Tinha o culto. Tinha as coisas, as comidas sacrificadas a ídolos. Tinha. E nesta igreja, perseguindo este pastor, tinha os que se diziam judeus. E Jesus está dizendo que não são judeus coisa nenhuma, mas mentem. Por quê? Por que Jesus disse que eles não eram judeus coisa nenhuma, eles mentiam? Porque eles não guardavam a lei de Deus. Dos 613 preceitos que tinha a lei, eles não guardavam. Era apenas uma formalidade. Igualmente, muitos crentes, eles não guardam a sã doutrina, é apenas uma formalidade. Muitos fazem cultos, muitos fazem movimentos, apenas ali formalidade. Movimentos, entretenimentos. Para substituir a palavra, apenas entretenimento. Ah, foi uma bênção, o culto hoje foi uma bênção. Não, foi entretenimento. Porque uma bênção é quando o Espírito Santo de Deus atua. Uma bênção é quando se há louvores em adoração a Deus. Que louvor significa elogio a Deus, não louvor ao homem. Isso é elogio ao homem. Quando o Espírito Santo de Deus atua, a palavra ela edifica corações. Ela restaura, a palavra regenera, a palavra transforma, a palavra purifica, a palavra traz o bálsamo, a palavra cura, a palavra restaura. É preciso ter a palavra. E quando tem, aí sim, o culto foi uma bênção. Então este pastor, ele procurava manter a palavra na igreja de Filadélfia. E com isso, por manter a palavra, é claro que a maioria queria saber do sistema religioso, somente isso. Está aqui, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, farei que eles venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Olha só. É a mesma coisa que aqueles crentes zombados do pastor, olha, quer ficar na antiguidade. Ele quer ficar na mesmice. É só esse negócio de louvor a Deus? É só esse negócio de pregação, de palavra? Não, tem que ter algo diferente. Tem que ter novidades. É igual as pessoas os atenienses, que falam lá no livro de Atos, que eles queriam ouvir falar da última novidade. Qual é a novidade? Aí Paulo estava pregando, o que esse tagarelo está falando? Vamos lá ver que novidade é essa? Então as pessoas estão querendo novidades. Até mesmo muitos crentes hoje, eles querem novidades. Mas aqui o anjo da igreja, que é o pastor da igreja de Filadélfia, ele mantinha a sã doutrina na palavra. E ali ele conseguiu cativar poucas pessoas. Mas aquelas pessoas foram fiéis à palavra. Aqueles poucos que... Por isso que Jesus disse, olha, sei que tu tens pouca força. Tu tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Culto que não tem palavra. Aqui o pastor de Filadélfia tinha, tu guardaste a minha palavra. E qual é a palavra de Deus? Tudo aquilo que o Senhor ordenou. Porque para o Senhor não é milagre, não é fazer milagre. Para o Senhor não é fazer cura. Para o Senhor não é fazer prodígio. Para o Senhor não é dar uma casa para alguém.
Para o Senhor não é levantar alguém do leito da enfermidade, não, ele faz isso em consequência da sua misericórdia. Para o Senhor é a palavra. Ide, pregai a palavra a toda a criatura, que é o Evangelho. É isso que o Senhor requer. É a ordem imperativa do Senhor Jesus, é a palavra, é a pregação da palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que pregar a palavra. E aqui o Senhor está dizendo: tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só. Aí eu farei com os que se dizem crente, mas não são, mas mentem, os que são judeus, que se dizem, mas mentem, que eles venham e proste a teus pés. Dobre o joelho a teus pés e saibam que eu te amo. Olha só, que garantia gloriosa. O próprio Jesus está garantindo àquele pastor que ele ama ele. Agora, o amor de Jesus não é simplesmente por ele ser pastor, porque ele tinha uma patente de pastor. Não, está aqui, aprova os demais pastores das outras igrejas que o Senhor reprovou. Mas este aqui, ele diz, eles têm que saber que eu te amo. Qual é o motivo? Qual é a diferença? Se o pastor da igreja de Filadélfia era igual aos outros, era na mesma natureza adâmica, onde estava a diferença? Qual é a diferença do pastor da igreja de Filadélfia para os demais pastores das outras igrejas? A diferença estava em ele guardar a palavra do Senhor Jesus. É esta a diferença, amados irmãos. É esta a diferença, ele manter a sã doutrina. O equilíbrio mental de saber que um culto é para divulgar a palavra do Senhor. É palavra. Não é motivar alguém para que venha, não. Porque o que vem para adorar a Deus no templo, no culto, cultuar a Deus, tem que vir em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores para que assim o adorem. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é obrigado. Não é obrigado a adorar a Deus. Não é obrigado a ir ao templo. Não. Não é obrigado a cultuar. Mas os que vão cultuar, cultuem em espírito e em verdade. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que procedem mal. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a face da terra. Olha só, já uma palavra escatológica. Já não era somente para a igreja de Filadélfia, agora é mundialmente. Atente, irmão, olha só. Olha, eu vou repetir aqui o versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, porque tem muita gente dizendo que isso aqui era para aquela igreja antiga, lá de Filadélfia. Na verdade, as 7 igrejas da Ásia, que é a atual Turquia. Mas não, como eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. É no grande e terrível dia do Senhor. Essa tribulação que vai vir para provar os que habitam sobre a terra. Olha só a importância que eu vou falar bem aqui para vocês deste versículo. Como guardaste a palavra da minha perseverança? Se Jesus estava falando para o pastor fiel daquela igreja, só que agora ele fala para toda a igreja, ou para todas as igrejas, para o tempo atual. Olha só, também eu te guardarei da hora, não é na hora, não é pós-hora. E te guardarei da, veja que a preposição da está, te guardarei da hora. Então vai vir a hora da grande tribulação, o Senhor vai guardar. Aqui ele já está levando, falando uma palavra profética para a igreja dele. A igreja universal, Assembleia dos Santos. Que ele vai guardar da hora da grande tribulação que vai vir. Atente para isso. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que o Senhor te deu. Quando ele escreveu o teu nome no livro da vida, ele te deu o quê? Uma esperança de que você tem uma coroa a receber. Guarda o que você tem. O que você tem? A fidelidade, a perseverança, a vigilância, a certeza, a fé.
O Senhor pergunta lá no livro do evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte B do versículo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Guarda a tua fé. Diga: Jesus está aqui no meu coração, a minha fé. E o Senhor vai voltar e eu vou subir para o céu contigo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. E aí ele fecha como as demais cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe o teu like que ajuda muito o canal. Clique no sino das notificações, clique lá no sino todas para você receber todas as mensagens. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.